Bem-vindos às aulas de Circuitos Eletrônicos 2, Circuitos Lineares Digitais 7, Comparadores, Conversores digital analógico e analógico digital, parte A. Circuitos lineares digitais se refere aqui aos circuitos onde a gente converte um sinal analógico para um digital, ou a gente usa essa combinação desses dois circuitos, dessa parte analógica com a parte digital, para integrar um circuito que é bastante útil para a gente trabalhar em sistemas computacionais. Nessa videoaula a gente vai ver os circuitos comparadores e os conversores analógicos digital. Então, o comparador, como a gente viu nas aulas anteriores, ele tem esse símbolo, onde eu posso ter duas entradas e uma saída, no caso desse esquema de comparador aqui. A comparação básica é feita, no caso onde a gente não tem nenhuma realimentação negativa ou positiva, de acordo com o que a gente viu com os amplificadores operacionais. Então, nesse caso aí, ele vai fazer uma comparação entre dois sinais de entrada. Aqui no caso, eu tenho uma entrada negativa e uma positiva para ele também. Essa comparação, quando for, no caso, positiva, ou seja, o sinal positivo é maior que o negativo, vai ter uma saída que ela vai ir para um valor máximo de V. Então, ela vai para um valor máximo, que é o valor de saturação do amplificador operacional, ou que é um valor de saturação que ele tem para esse comparador, ou ele vai para um valor mínimo. Então, em teoria, eu vou estar utilizando na entrada sinais possíveis de serem tanto digitais quanto analógicos, e na saída eu vou ter uma saída digital, onde eu tenho um valor máximo e um mínimo ditado em função do sinal da fonte ou do sinal de alimentação desse comparador. Aqui, por exemplo, a gente tem um comparador que tem um sinal de referência na entrada negativa com um valor de 2 volts, então, e um sinal de entrada, que pode ser um sinal senoidal, que vai oscilar aqui, que quando ele for maior, vai mandar saída para o valor de saturação, que é de 10 volts, e quando ele for menor, ele vai mandar um valor para o valor de saturação de menos 10 volts. Então, ele vai trabalhar sempre com níveis lógicos aqui, ou níveis digitais. A entrada é a saída de um comparador. Então aqui tem um comparador usando aquele circuito 741, que a gente viu que é um amplificador operacional, a gente viu nas videoaulas anteriores, onde eu tenho aqui, numa entrada negativa, um sinal colocado para o terra. E na entrada positiva, eu coloco um sinal senoidal VI. Esse sinal VI aqui, então, vai oscilar de um valor positivo até um valor negativo. Conforme ele faz essa oscilação em função do meu 0 volts, e essa tensão VI fica às vezes mais positiva em relação à Terra e fica negativa em relação à Terra. E a saída é uma saída de onda quadrada, onde eu tenho aqui os V's positivos e negativos, como o V de saturação da alimentação, o V do próprio elemento, e o V, saída negativa, V de saturação menos. Então a saída é sempre uma onda quadrada. A tensão de saída máxima de alta é mais V de saturação. E a tensão de saída baixa mínima é menos V de saturação. Então a entrada pode ser tanto o sinal digital como um sinal analógico também, para ele ter esse tipo de comportamento. E lembrando que nesse tipo de comparador, onde a gente tem essa integração entre os sinais analógicos com os sinais digitais, a gente não tem a realimentação como a gente viu no circuito dos amplificadores operacionais. Então, não estou usando nada com alimentação aqui para esse tipo de CIs
ou de circuitos que a gente está utilizando, que são os circuitos analógicos digitais ou lineares digitais. A utilização de um amplificador operacional, então, pode ser realizada. Então, eu estou usando, como eu usei o 741 antes lá, estou usando agora ele aqui para fazer o que? Um circuito onde eu ponho uma referência qualquer. Então, essa referência aqui, nesse caso aqui, se aqui eu tenho 12 volts, eu tenho aqui então 6 volts colocado aqui nessa posição, que vai permitir com que, de acordo com essa entrada VI aqui, eu tenho uma, sendo maior ou menor que 6 volts, eu consigo saturar isso para o lado positivo ou para o lado negativo. Daí eu consigo fazer o acendimento desse LED aqui, né, dependendo desse valor de referência. Então esse é o circuito que trata desse amplificador operacional como um comparador, utilizando nesse caso aqui a forma do comparador não inversor. Se eu utilizar o comparador inversor, eu vou inverter, então eu vou colocar o meu sinal de referência no lado positivo. Colocado no lado positivo, eu vou analisar então qual vai ser minha saída em função dessa tensão VI aqui ser maior ou menor, e eu vou ter um sinal invertido em relação ao anterior. Então, quando o VI da entrada é maior do que a referência, a saída do comparador vai para negativo, enquanto que o anterior ele ia para positivo. Quando o VI é menor do que a referência, a saída então vai para positivo. Então ele tem esse comportamento para funcionar como um circuito comparador inversor. A utilização de CI comparadores dedicados, então eu tenho aqui um CI muito utilizado em eletrônica, que é o LM311, a gente chama ele de detector de cruzamento de zero, e ele tem essa configuração interna. Então aqui nós temos o invólucro do CI, o 311, que é um comparador, que a saída dele está colocada num transistor, e esse transistor aqui, internamente, ele não tem nenhum resistor interno. Quando a gente tem esse tipo de circuito, e eu não tenho essa resistência interna que liga aqui a fonte, então não tenho esse circuito, eu chamo ele de Open Collector. E aí eu tenho a necessidade de fazer uma ligação externa do coletor, tá aqui, para o VCC, senão não vai ter funcionamento do circuito. Então esse aqui é um CI dedicado para fazer essa parte de comparação, que é o LM311, porém, lembrando que ele é um Open Collector, que ele tem que ter esse resistor aqui, senão eu não consigo fazer com que ele funcione adequadamente. Então aqui o caso de um exemplo usando o comparador LM311 com habilitação de entrada, então ele tem uma habilitação de entrada aqui, que ele permite que essa entrada aqui seja analisada ou vá funcionar dentro desse CI aqui 311, que é a entrada, o pino 6. Então esse é um pino que a gente chama de pino de entrada de strobe, input. Daí, aqui, dependendo do sinal que eu colocar aqui, se o caso eu coloque um sinal nessa entrada do transistor, que vai permitir que ele funcione, e aí essa entrada seja válida para fazer essa comparação e ter essa saída. Note aqui que para o 311 a gente sempre coloca o resistor do terminal de saída para o VCC, porque o transistor que está aqui dentro, aqui, que a gente viu que tem um transistor que está aqui, ele está aqui na forma de um sisteminha Open Collector. Ou seja, não tem uma ligação interna aqui dele, ou seja, não tem uma ligação interna aqui que está ligada no VCC direto. Então essa ligação interna dele eu não tenho. De novo, aqui está uma outra configuração, onde eu uso o LM311 aqui para fazer a comparação e aciono o relé. Então ele tem a capacidade de corrente suficiente aqui para poder acionar essa bobina. Quando eu tenho essa bobina, eu tenho aqui um contato dela. Esse contato aqui é NO. Na hora que esse entreferro que está no meio da bobina aqui, ele se desloca em função da minha saída que eu tenho aqui maior, eu consigo então fazer com que esse contato aqui feche.
assim que funciona, por exemplo, os portões eletrônicos, funciona algum acionamento que eu quero fazer em função de um sistema eletromagnético. Outro CI interessante aqui é o LM339, que na verdade ele é um CI que contém 4 comparadores internamente a ele, que podem ser utilizados isoladamente. Então está aqui os 4 comparadores, ó. Então as entradas positivas e negativas e as saídas. Então tem aqui para o comparador 1, 2, 3 e 4. Então eu sei bastante utilizado também em placas de circuitos eletrônicos ou aplicações de circuitos eletrônicos, porque eu tenho uma diversidade de comparadores que podem estar disponíveis em um único encapsulamento. E aqui, do mesmo jeito que ele funcionou como os comparadores que a gente viu anteriormente, ele vai funcionar também, né, onde eu tenho aqui as tensões de referência, por exemplo, e as entradas que vão fazer com que ele vai trabalhar na saturação positiva ou na saturação negativa, de acordo com o projeto do circuito ou como a gente deseja que ele opere. Uma outra aplicação, quando a gente tem vários amplificadores em um CI só, fica mais fácil de fazer, por exemplo, esse detetor de janela, onde, de acordo com essa configuração aqui, eu coloco aqui na minha referência valores distintos, tanto no amplificador utilizado ele como inversor e como não inversor. Então está aqui como inversor e aqui como não inversor. Colocam as referências em função dos VCCs que eu tenho. Então aqui eu coloquei uma função de referência de 1 volt e aqui tem uma função de referência de 5 volts. E daí eu tenho o que a gente chama de detector de janela, onde a minha saída aqui, que é colocar pega em um lugar só, ela vai ser, no caso aqui, uma saturada em alta, em vez de ser positivo aqui, entre esses dois valores de 1 e 5 volts. E ela vai estar embaixo, acima de 5 volts e abaixo de 1 volt. Então isso é o que a gente chama de detector de janela. Aí tudo vai variar de acordo com a minha entrada, para que eu tenha uma saída em função dessas configurações. Os conversores analógico digital, então, são o quê? São a forma que a gente traz elementos do mundo real, ou seja, elementos que existem na natureza, que em geral são todos analógicos, para o nosso mundo digital. Então, são os valores analógicos, né, como temperatura, sinais de voz, níveis, pressão, vazão, sinais analógicos que eles têm vários níveis e trabalham com valores em uma faixa contínua. Isso faz com que a gente consiga traduzi-los para dentro dos sistemas digitais. Então, esses são os conversores digitais analógicos. E os sinais digitais, como a gente sabe, né, tem uma vária gama aí de funcionamento, então, principalmente com 2 bits, né, 0 e 1, ligado e desligado. Então, dentro desses circuitos, a gente tem, então, os conversores que a gente chama de conversor digital para analógico e os conversores que a gente chama de analógico para digital. Então, tem toda essa gama de habilidades onde eu posso tanto converter um sinal analógico para dentro do computador na forma digital, como expressar um valor digital para uma saída analógica, de forma que a gente utilize em circuitos que sejam funcionais para a utilização ou para o uso em geral do homem. Então, como funciona essa conversão? Bom, a conversão é sempre, então, na forma de quantidade de bits que eu tenho. Então, dependendo da quantidade de bits que eu tenho, eu vou ter uma divisão de tensão para esses bits. Esses bits divididos vão fornecer para mim um valor final, uma contagem no final, um valor final digital. E, em função desse valor e essa quantidade de bits, eu consigo expressar meu sinal analógico. Então, a quantização é o processo de transformar uma amostra analógica contínua em uma forma digital. Então, dá para ver que, como ela é representada por bits, eu posso ter, nesses bits aí, uma quantidade de níveis de tensão. Então, posso ver que o meu sinal, que seria uma entrada minha analógica, ela é
ela funciona como esse sinal azul aqui, essa linha reta que está aqui. Então, para quando eu utilizar a conversão digital, ela vai estar, de acordo com a quantidade de bits que eu utilizar, ele vai estar como se fosse um sinal dente de serra que vai estar oscilando entre esse valor da minha entrada, de uma forma que vai parecer ou emular a parte analógica. A quantização, então, o quantum, é o tamanho da quantidade analógica que corresponde a um nível de saída. Então, ela é dada em função do quê? Do sinal de entrada, do sinal de tensão VCC que eu estou alimentando o circuito, ou que eu estou vendo essa faixa de sinal analógico que eu estou trabalhando, ou a faixa que eu quero, dividido por 2 elevado à quantidade de bits do conversor. Como que a gente pode expressar isso? Bom, eu tenho aqui um quantum, que é esse tamanho referente ao sinal, ao valor da saída, tá? Que seria uma fração dele lá. E se eu tiver aqui, por exemplo, a quantidade 1 bit, ou seja, 1 bit eu consigo ter 2 sinais que seria 0 ou nível 0 ou nível 1. Então tem 2 níveis de uso. Então o nível 0 aqui, se eu tiver um sinal de VCC de 12 volts, ele vai representar então para a gente o valor de 0 a 6 volts. Então é uma escadinha que tem um degrau só. Então eu consegui fazer com que aquele meu sinal analógico ele pudesse ser representado como valor de 0, se ele está entre o valor de 0 a 6 volts, ou um valor de 1, se ele está entre 6.1 a 12 volts. Então esse não é um conversor ideal. A gente precisa de mais bits para ele. Pegando então 3 bits, 2 elevado à terceira, são 8 níveis, que eu vou ter diferente. Contando a partir de 0, então eu tenho de 0 até 7. Então são 8 níveis, onde o meu primeiro nível aqui ele representa a quantidade de 0 até o primeiro quanto. O quanto, então, ele é o valor do degrau. O valor do degrau aqui é 1.5. Então, no meu primeiro nível, o nível 0, ele vai de 0 a 1,5 volts. No nível 1, ele vai de 1.6 até 3 volts. No nível 2, de 3.1 a 4.5 volts e assim sucessivamente, até eu chegar no nível 7, que vai me representar uma quantidade de 10.6 até 12 volts. Então, se eu tiver um sinal analógico que cai, por exemplo, o valor de 1 volts, ele vai estar sendo representado digitalmente com o nível 0. Então, 4 bits, então são 0, 0, 0, 0. Se eu tiver um valor equivalente a 5 volts, então ele vai estar aqui no nível 3, onde eu tenho aqui 4.6 até 6 volts. Então, de 5 volts ele está aqui no meio dessa faixa. Então, eu tenho aqui o nível 3. Então, o nível 3 é 0, 1, 2, 3. E eu tenho, então, 1 bits, em 3 bits eu tenho 1, 1, 0. Ou 0, 1, 1. Do mais significativo para o menos significativo. Então, daí eu consigo representar, então, as várias faixas de conversão de uma variável analógica, os níveis binários digitais. O conversor digital analógico, DAC, então, a gente vai fazer um conversor aí de digital para analógico, uma rede que a gente chama de R2R, ou seja, com dois valores de resistores eu consigo fazer uma conversão, então, de um sinal digital de tantos bits, né? Então aqui, por exemplo, tem um exemplo onde eu tenho 4 bits para sua representação analógica. Então, com essa rede de resistores aqui, a gente consegue fazer isso. Ou seja, a partir de uma entrada digital, né, de N bits, eu consigo então fazer, através dessa rede R2R, a representação analógica desse valor digital. Sendo que a resolução vai depender ainda, como a gente viu anteriormente, que depende da quantidade de bits. Então, a tensão de referência vai ser aquela que a gente vai ser aplicada diretamente nas posições R2R, então nessas posições onde eu estou com os bits aqui, e a partir daí eu consigo então ter um sinal de conversão analógica aí
de acordo com o valor que eu tenho de referência. O conversor digital analógico, DAC, então, pode ser calculado através do teorema de superposição. Então, eu posso resolver isso usando o teorema de superposição. Se vocês estão lembrados do teorema de superposição, era utilizado quando eu tinha várias fontes, então eu posso ter várias fontes colocadas aqui em cada um dos bits, então vários valores de referência, onde eu matava as várias fontes e deixava uma fonte fazer o cálculo. Então isso simplificava o meu cálculo. Depois matava outra fonte, na sequência outra fonte, e fazia todos esses cálculos e somava todos os resultados no final. E eu tinha a tensão equivalente em relação àquelas tensões ou fontes de alimentação que estavam ativas no circuito. Então eu conseguia, pelo teorema de superposição, simplificar, ao invés de fazer os cálculos com todas as fontes ao mesmo tempo, fazendo uma a uma. Daí, se a gente pegar, por exemplo, e matar as fontes onde eu tenho D0, D1 e D2, o meu valor de referência, e colocar só o valor de referência em D3, eu posso então pegar aqui a minha rede de resistores e fazer os cálculos dos resistores equivalentes até chegar no circuito equivalente. Então esse resistor com esse resistor estão em paralelo. 2R em paralelo com 2R vai me dar um valor de R, que agora vai estar em série com esse valor de R aqui. Então eu tenho 2R de novo. Aí eu tenho o valor de 2R de novo aqui, que vai estar novamente em paralelo com esse outro valor de 2R, porque aqui ainda foi colocado para o termo, até essa fonte de tensão, que vai me fornecer o valor de R, que vai estar em série com esse R, 2R, que vai estar em paralelo com esse 2R, volta a ser valor de R, somado em série com esse valor de R, vai ter 2R, que agora eu vou ter um circuito equivalente a esse, onde eu tenho aqui o 2R conectado no terra e o 2R na referência, com uma tensão de saída entre os dois, que é equivalente a esse aqui, que é o divisor de tensão. Como os resistores são iguais, eu vou ter aqui então minha tensão de saída VO igual à tensão de referência que eu coloquei dividido por 2. Então essa aqui é a ideia. Então eu consigo fazer uma conversão, primeiro matando essa fonte, matando as outras fontes e fazendo o cálculo para uma fonte só, e depois, agora, matando aquela fonte que eu tinha feito o cálculo e ativando qualquer uma das outras lá, para cada uma. Depois que eu fizer isso para todas as minhas fontes no circuito, ou seja, de todos os bits que eu tenho no circuito, então eu consigo somá-las, somar todos os resultados, e todos os resultados somados vão então dar uma tensão equivalente analógica do equivalente binário, do valor binário. Daí eu tenho então que meu VO vai ser igual a o bit D0 multiplicado por 2 elevado a 0. Então sempre é o bit que eu estou utilizando, que é o 0 elevado a 2 elevado ao valor dele, que é 0. Mais D1 multiplicado por 2 elevado a 1, mais D2 multiplicado por 2 elevado a 2, mais D3 multiplicado por 2 elevado a 3, e assim por diante, de acordo com a quantidade de bits que eu tenho, multiplicado pelo valor de referência e dividido pelo valor de 2 elevado à quantidade de bits. Nesse caso aqui, a quantidade de bits que a gente está utilizando são 4 bits, então de D0 até D3. Eu consigo então expressar todas aquelas minhas somas, as somas individuais, em relação a cada uma das equações que eu monto, ou das configurações que eu monto para tensões individuais. E essa equação aqui vai me fornecer, então, através do valor de referência que eu tenho lá e da quantidade de bits, a minha tensão analógica equivalente àquele valor binário que eu tenho. Então, lembrando que a resolução, então, ela vai depender sempre da quantidade de bits agora e desse valor de referência. Daí eu consigo ter minha conversão digital para analógico. Um exemplo. Então tem aqui uma rede
R2R para converter um valor binário de 0, 1, 1, 1. Então esse valor binário aqui, representado por 4 bits, então esse aí que está representado por 4 bits, vai ser transformado numa tensão analógica de 0 até o valor de referência. O valor de referência nosso é 16, então de 0 a 16, sendo que o quantum, né, para o valor de referência de 0 a 16 para 4 bits aqui, corresponde a 1 volt. Então dá para ver que eu tenho aqui, ó, a tensão de 1 até 2 vai valer então o meu valor binário igual a 0,1. A tensão de 2 até 3 vai valer o meu valor binário de 0,2 e assim por diante. Então, utilizando a nossa fórmula que foi desenvolvida utilizando o princípio o teorema da superposição para resolver, a gente tem então que o D0 aqui vale 0, D1 vale 1, D2 vale 1 e D3 vale 0. Colocando aqui na fórmula, esses dois elementos aqui são cancelados e eu consigo então, pelo valor de referência e mais a quantidade de bits que eu tenho aqui, que é 4, encontrar que o meu valor analógico equivalente é igual a 6 volts. Então posso ver aqui na tabela verdade que o valor 0,110 equivale a 6 volts. Então todos os valores de tensão contido entre 6 e 7 são representados por 011 na forma digital. Outro exemplo, então, daquele que a gente estava fazendo o cálculo lá, onde eu tenho o D0 igual a 0, D1 igual a 1, D2 igual a 0 e D3 igual a 1, com o valor de referência de 16 volts. Primeiro, faço aqui os resistores em paralelo, resultando 10K, que insere com esses dois aqui vai dar um resistor de 20K, que em paralelo com esse daqui, novamente vai me fornecer um valor de 10K, que insere com esse vai me fornecer um valor de 20K, que em paralelo com esse aqui vai me fornecer um valor de 10K, que insere com esse daqui vai me fornecer um valor de 20, que vai me fornecer um circuito equivalente, como a gente viu anteriormente, igual a um divisor de tensão, onde eu tenho aqui dois resistores de 20K e a minha tensão de saída colocada nesse ponto. Como são dois resistores iguais, aqui eu tenho uma tensão de 8 volts na saída, que confere com a nossa tabela verdade. Então tem a nossa tabela verdade aqui, onde eu tenho a tensão de analógica de 8 volts até 9 volts, representado pelo valor de 0,001 em digital. Um exercício, então, a gente vai agora, ao invés de fazer uma conversão com 4 bits, fazer uma conversão com 5 bits. Então eu tenho aqui, ó, de D0 até D4, então são 5 bits. O que muda? Muda que eu coloco mais um termo, né, e altero o meu valor aqui da quantidade de bits. Então a minha expressão VO continua a mesma, só que eu alterei, coloquei aqui agora o bit D4, né? Então esse bit D4 aqui tem que ser multiplicado por 2 elevado à quarta, que é o valor dele. Trocando então os valores do bit aqui na equação, D0 é igual a 0, D1 é igual a 1, D2 igual a 0, D3 igual a 1 e D4 igual a 1. Utilizando a tensão de referência a mesma que antes, que é 16, né, e tendo aqui uma quantidade de bits maior, que agora é 5, vou ter que, fazendo os cálculos, eu tenho que o meu Vout, que é a minha representação analógica do sinal digital, vale 13 volts. Então, olhando na tabela verdade, tem uma tabela verdade agora com 5 bits, né? Então tá aqui são 5 bits, onde eu tenho aqui de 0 a meio, representando o valor digital de 0, de meio a 1, todos os valores digitais de 1, ou seja, o meu quantum, né, agora é meio.
Então a minha resolução ela melhorou. Eu tive um aumento da resolução aumentando a quantidade de bits, onde o valor de 13 volts é onde eu tenho lá D0 igual a 0, D1 igual a 1, D2 igual a 0, D3 e D4 igual a 1. Está aqui esse valor na nossa tabela verdade, ele tem o valor de 13 volts, então todos os valores analógicos de 13 a 13,5 são representados pelo valor binário composto por 0, 1, 0, 1, 1. Então é isso que a gente consegue então fazer essa conversão utilizando essa rede R2R. O conversor analógico digital já é mais elaborado. Então eu tenho que a gente vai dar o exemplo aqui do conversor de dupla rampa e a conversão de rede de resistores. No conversor de dupla rampa, eu tenho um circuito bem mais complexo do que aquela rede R2R para conversão digital para analógico. Então essa aqui é uma conversão analógica para digital, onde eu tenho aqui uma entrada, um sinal analógico. Esse sinal analógico aqui ele vai entrar no integrador, ou seja, aquele circuito que vai somando os valores de entrada no tempo, né? Então no tempo eu vou criando uma rampa para ele que está aqui, então ele vai somando os valores de entrada. Tenho um valor de referência que depois vai estabelecer num determinado tempo aí uma queda nesse valor analógico que está aqui, que foi somado pelo integrador. Esse valor colocado no integrador vai entrar no comparador, que através de um sinal de referência vai dar um sinal aqui de parada de contagem. Sendo que quando eu comecei a analisar esse valor analógico aqui, nesse integrador aqui, eu já iniciei a contagem aqui nessa lógica do circuito, que através do sinal de clock vai contando num contador digital aqui, onde eu tenho D bits, uma N bits, aqui onde eu tenho N bits, por exemplo, de D0 até D7, por exemplo. Então tem N bits aqui, ó, que vai estar expressando a minha contagem em relação àquele valor analógico que está lá. Então eu tenho aqui um contador, que ele é controlado por essa lógica de controle aqui, onde eu tenho o ritmo de contagem ditado pelo clock. Dá para ver então que eu tenho aqui a parte linear do circuito, uma parte linear para digital e uma parte inteiramente digital do circuito. Como que ele vai funcionar então? A princípio a gente então coloca esse sinal analógico na entrada do integrador e esse integrador começa a contar por um período determinado. Então ele vai ter um sinal que ele vai contar e somar, então aquele sinal de entrada analógica vai ficar somando até um determinado ponto. Na hora que deu esse intervalo de tempo fixo, essa chave aqui é mudada para cá, imprimiu um valor de referência, que é um valor de referência contrário a esse que eu tinha somado anteriormente no integrador. E ao mesmo tempo ele vai soltar aqui o início da contagem. Ou seja, eu inicio aqui o meu contador digital, ele começa então do zero, e ele começa a contar, e esse sinal aqui, ele vai, quando eu coloco para esse sinal de referência, ele vai começar a pegar aquele sinal que tinha subido e começar a descer esse sinal gradativamente, num tempo estabelecido, onde, através do comparador com um sinal de referência, na hora que ele atingir esse sinal de referência, ele passa desse sinal de referência, ele dá um sinal de parada de contagem. Quando parar essa contagem, o valor da contagem que tem aqui no meu contador digital é a conversão digital do meu sinal de entrada analógico. Então o valor que eu tenho digital aqui nessa saída, então, vai ser então referente a essa entrada analógica que eu tenho aqui. Então aí eu consigo então daqui para fazer uma contagem de tantos bits nesse intervalo que eu tenho aqui agora. Esse intervalo. Então eu tenho aqui um intervalo de contagens maiores, menores, aqui dá para ver isso nessas duas rampas. Por isso que é chamado de uma conversão de dupla rampa. Está aqui de novo, explicando um pouquinho mais essa conversão de dupla rampa, na subida e no declive que está dela aqui, para a gente ter uma ideia, né, melhor. Então está aqui explicado, pois é só fazer uma análise mais detalhada sobre isso. A conversão com rede de resistores utiliza então aquele circuito
de conversão digital para analógica, que a gente viu agora, que a gente vai chamar de rede, né, R2R. Então essa rede R2R está aqui, ela vai ser utilizada, onde eu simplesmente nessa conversão coloco aqui meu sinal analógico que eu vou querer converter em um comparador. Então esse comparador aqui, ele vai comparar esse sinal analógico, que é um sinal fixo, então ele está aqui fixo, né? É um sinal fixo que está aqui analógico, em relação agora à contagem que está acontecendo no meu resistor R2R. Então ele vai comparar com esse aqui que vai estar, esse aqui vai estar subindo, de acordo com essa conversão que a gente está fazendo. Então ele vai começar a subir de acordo com isso aí. Na hora que ele atingir esse valor aqui, então na hora que eu tiver nessa conversão, ela for indo até atingir o valor da minha entrada analógica, ele pega e solta o sinal de stop para a lógica de controle, que para essa contagem digital aqui, que vai parar essa contagem digital, e aí na minha saída, o valor que eu tenho contado aqui é o valor correspondente à entrada analógica. Então esse circuito utiliza uma rede R2R, que era um conversor digital para analógica, para poder fazer essa comparação e encontrar esse valor desejado aqui da entrada analógica que a gente está colocando na nossa conversão analógica para digital. Está ele um pouquinho mais detalhado aqui, onde eu utilizo aqui flip-flops do tipo D, os portas lógicas AND, aqui o meu contador de década e o meu conversor DA. Então é o mesmo circuito que aquele lá, só que um pouquinho mais detalhado, com os circuitos que a gente já conhece, e o funcionamento, o mesmo que a gente explicou. A resolução, então, dos conversores analógico digital continua também em relação à quantidade de bits e a referência que eu coloco. Então eu vou ter essa mesma resolução. Por exemplo, se eu pegar aqui um conversor analógico digital de 12 bits com uma referência de 10 volts, eu vou ter então que o quantum dele vai ser então 2.4 milivolts. Então, quanto maior a quantidade de bits, maior a resolução. Antes a gente estava vendo a resolução de 1 volt ou de meio volt. Agora a gente já está com 2.4 milivolts, porque eu tenho aqui 12 bits para uma tensão de 10 volts de conversão. Então, essa resolução da conversão depende dos valores então que eu tenho dos meus rede de referência e quantidade de bits. O tempo de conversão também é uma coisa que tem que ser levada em consideração no funcionamento de circuitos. Por quê? Porque ele depende do clock para fazer a contagem. Então, um conversor analógico para digital de 12 bits, com um clock, por exemplo, de 1 MHz, vai ter um tempo máximo de conversão que vai ser igual a 2 elevado a 12 vezes 1 MHz. Né? Então, vai me fornecer um valor de 4.1 milissegundos, que é um tempo razoavelmente grande e deve ser levado em consideração na programação da minha aplicação. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.